Salve galera, tudo bom? Eu sou o Felipe e esse é mais um vídeo do canal Narrador de RPG, onde a gente vai discutir um pouco das novidades de Vampiro à Máscara 5ª edição. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a direção e o sentido, os objetivos de fazer uma 5ª edição de Vampiro à Máscara. Como fãs e como jogadores de Vampiro, é bacana a gente ter uma ideia de quais são os planos da White Wolf para o jogo, para que a gente possa saber onde a gente está entrando, digamos assim, para entender qual é o sentido desse jogo, que ao mesmo tempo que é um clássico do RPG, acaba sendo tão diferente por tantos motivos. Então vamos falar deles. Na palestra de lançamento do Vampiro 5ª edição, foram apresentados 4 pilares que vão ser a base da experiência de se jogar Vampiro à Máscara. O primeiro pilar de Vampiro é uma dinâmica de poder diferente. O que eles querem dizer com isso? Na maioria dos RPGs, você saca que o personagem é poderoso baseado no tamanho da armadura, ou no quanto de HP ele tem, ou na quantidade de dano por turno que o personagem dá. O Vampiro criou uma dinâmica de poder diferente, onde o personagem é poderoso baseado no quão sedutor ele é, ou no como ele consegue fazer aliados improváveis, ou por ter um passe VIP para um clube onde coisas secretas acontecem. Ou seja, aspectos mais subjetivos que nem sempre dá para medir certinho em ficha, mas que conduzem a história de Vampiro à Máscara e dos outros jogos da White Wolf. Então, apesar de termos combates e características com bolinhas e níveis, etc., o foco do jogo permanece sendo uma história bacana, onde o improvável acontece nem tanto pelo dano ou pela armadura, mas pela capacidade do NPC sinistrão se apaixonar por um player, ou por um jogador descobrir uma coisa que pode balançar os corredores de poder do jogo. Quem joga Vampire está acostumado com isso e eles querem manter esse aspecto do jogo bem vivo na 5ª edição. Ponto positivo, na minha opinião. O segundo pilar do Vampiro 5ª edição é que ele vai ser criado para várias mídias. É uma forma coletiva de se experimentar o jogo. Quando o jogo surgiu, só haviam livros. Livros eram a forma principal de comunicação. Mas hoje a gente tem um monte de mídias. Existem card games de Vampiro à Máscara, existem jogos de computador muito bacanas baseados no jogo, jogos de tabuleiro, incluindo um recente que o Mark Heinhagen está fazendo um playtest, o link está aqui na descrição desse vídeo, e até jogos de celular, dos quais eu vou falar ainda nesse vídeo um pouquinho. O objetivo da White Wolf é que o principal do jogo permaneça sendo os livros, mas que essas outras mídias paralelas possam construir a experiência do jogo e permitir aos jogadores mexerem na história. Não foram dados muitos detalhes de como isso vai ser implementado na prática, mas, por exemplo, o MMO de World of Darkness, que foi cancelado, ele tinha essa ideia. Algumas coisas iam acontecer no jogo, os jogadores iam ter tipo um ciclo de 1 ano ou 2 para resolver, e no final, o que acontecesse naquela história ia ser tratado como oficial na história do jogo em si. Alguns eventos que aconteceram durante aquela linha da Guerrena, no final da 3ª edição, foram influenciados pelos resultados do jogo, do card game de Vampire. Por exemplo, haver um imperador na Camarilla e esse cargo ser ocupado pelo Kart, um gangrel poderoso, isso foi o resultado de um jogo, de um dos últimos campeonatos do Vampire The Eternal Struggle. E depois eles adaptam o resto da história baseado naquilo. Na minha opinião pessoal, por um lado a intenção é muito bacana, por outro, pode colocar a história na mão de quem não está tão interessado na história. Afinal, a galera que joga o card game faz decks para poder ganhar. E o pessoal que joga MMO está muito focado em PVP, em disputar entre os jogadores. Então nem sempre é uma galera que está com a mesma mentalidade do pessoal que está jogando e se importando de fato com aquela história, com aquela trama. Mas vamos ver o que isso vai ser na prática e como que a White Wolf vai usar para coletar informações e deixar a história mais na mão dos jogadores, que é uma das propostas que eles querem. O terceiro pilar de base para montar a 5ª edição é a regra da história vir em primeiro lugar. É claro, a White Wolf sempre teve esse foco, mas o que eles querem dizer dessa vez é que até as regras elas têm que refletir melhor o tipo de história que eles querem contar. Um bom exemplo disso é a regra de fome, hunger, que eu falei um pouco no meu vídeo sobre regras. E outras regras que vão aparecer em outros jogos. Por exemplo, durante essa palestra, teve um rapaz que fez uma pergunta se eles tinham algum plano similar para lobisomem. Eles disseram que sim, e que vai ter uma regra parecida com fúria em lobisomem,
que vai fazer com que o Lupino precise segurar aquela fúria, aquele impulso que o lobisomem teoricamente tem. Ou seja, agora as regras vão estar mais adaptadas e dando ênfase a pontos importantes da história, como a fome dos vampiros, por exemplo. Além disso, a White Wolf entende que a história atual, do jeito que eles vão apresentar, vai ser um ponto ideal de entrada para novos jogadores. Eles querem que essa versão seja acessível, atraia a maior quantidade de jogadores possíveis. Isso é uma coisa bem positiva se a gente for pensar, porque o jogador que começa a jogar Vampire hoje, ele tem um dever de casa enorme para fazer, para entender as dinâmicas de poder entre as seitas e qual clã fez o que com qual ancião, e os personagens importantes, e o que acontece na clã novel. A Guerrena funciona nisso como um artifício para poder dizer, olha, o que aconteceu antes daqui meio que não importa tanto, porque esse evento mudou tudo, então é daqui para frente. Se os novos jogadores se interessarem pelo que está acontecendo e quiserem pesquisar o que veio antes, bacana, eles vão lá e começam a ler a terceira edição, os clan books, mas se eles não quiserem só entrar no jogo de cabeça, a quinta edição é o jogo para isso. O quarto e último pilar é particularmente bem interessante. No lançamento, os designers falaram que o Mundo das Trevas é uma versão mais sangrenta, sexual, misteriosa e bizarra do mundo real. Mas esses elementos não estão ali gratuitamente, como se fosse um filme de ação cheio de porrada, sexo e traição. A ideia é que isso seja uma espécie de crítica do mundo real, colocando os jogadores de frente com elementos bem ruins do nosso mundo, potencializados pela fantasia do Mundo das Trevas. Os jogadores, enquanto estão desenvolvendo a trama do jogo e os poderes, etc., estão lidando indiretamente com questões muito importantes do mundo real. Um exemplo bem prático disso: nós sabemos que no mundo real existem uma série de guerras e guerrilhas acontecendo em torno do globo. Na quinta edição, a história por trás do Sabá vai estar intimamente ligada a uma série de conflitos acontecendo em volta do mundo. E você pode entender isso melhor vendo o meu próximo vídeo, que vai falar sobre a história. Um outro exemplo prático disso é um aplicativo Mago o Refúgio, para Android e iOS. Ele é basicamente uma história interativa, quase um livro-jogo, e ele foi escrito pela Karen Tridbeck. E a moça teve ideia para escrever essa história quando ela atuou como voluntária num campo de refugiados da Guerra da Síria. Ou seja, não é um texto militante, mas é um texto que toca em assuntos bem importantes do mundo real. Bem, galera, para terminar esse assunto, uma mudança sutil, mas muito importante para o jogo. Vampiro vinha com uma frase: um jogo de horror pessoal. E era verdade, só que ao longo das edições, a parte da política, a questão política entre os vampiros foi chamando bastante atenção, essa coisa meio Illuminati foi atraindo bastante os jogadores, e o horror pessoal foi ficando cada vez mais secundário a tramas de clãs, a antediluviano que desperta e por aí vai. Então na quinta edição temos uma mudança. Tá lá no subtítulo: um jogo de horror pessoal e político. Eles explicam, é um jogo de horror pessoal porque você teme o impulso, a fera que há dentro do vampiro. E é um jogo de horror político porque você vai estar em constante paranoia de que tem alguém observando e tudo que você fizer pode ser usado contra você. O elemento de intriga entre clãs e entre seitas e personagens importantes fazendo acordos improváveis permanece existindo. Mas tudo isso rola agora num clima de paranoia. A conspiração do Vampire saiu do controle dos próprios vampiros. Isso é muito bacana, porque vai dar um ar novo para toda essa política. Agora o clima é muito tenso. Não é só uma questão de quem vai te trair, mas daquela conspiração, daquele acordo, sair do controle e dar ruim para todo mundo. Como que o jogo deixa de ser horror pessoal e passa a ser horror pessoal e político? Tem tudo a ver com a história, que é o tema do nosso próximo vídeo. Bom, pessoal, a gente encerra aqui o papo sobre os objetivos da quinta edição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e queria agradecer pra caramba o tanto de like, de comentário legal que eu já recebi. E se liga que o próximo vídeo a gente vai falar sobre a história do World of Darkness, em que pé que tá a trama do jogo e como que isso vai afetar os jogadores. Galera, a gente se vê lá.